Boa noite, vamos lá, vamos gravar agora aqui a nossa aula de direitos humanos. Estamos conseguindo avançar de certa forma bem, tá? Apesar de eu estar atrasado no meu cronograma, que eu me exigi bastante aqui, mas estamos avançando bem. Então vamos à aula 1, direitos humanos, vamos estudar em conjunto, vamos tentar deixar isso tudo muito mais fácil, tá bom? Vamos lá, direitos humanos, ele está ligado diretamente à dignidade da pessoa humana. Uma coisa completamente ligada à outra, tá? Os direitos humanos respeitar justamente a dignidade da pessoa humana. Todo ser humano tem uma dignidade, a gente falou isso em aula de constitucional. Se você está me acompanhando em todas elas, vai ficando até mais fácil o entendimento, porque na aula de constitucional a gente já tratou sobre a dignidade da pessoa humana. Mas enfim, direitos humanos e dignidade da pessoa humana estão ligados. E esses direitos humanos ele cabe para todos, tá? Não tem distinção. Todos têm direitos humanos. Raça, credo, cor, é um ser humano, é titular de direitos humanos, tá bom? Agora, o que resta aqui é falar assim, o que é pessoa? A gente teve dois caras aqui, ó, tentando conceituar o que seria pessoa. Esse cara aqui é o Boécio, acho que se pronuncia assim, nome é complicado, né? E Boaventura de Bagnoregio, ou seja, esses dois carinhas aí, eles tentaram conceituar pra gente o que seria pessoa. Esse cara aqui foi mais simples, ele falou, pessoa é um ser racional. É racional, é uma pessoa, entendeu? Esse aqui já falou que pessoa é um ser relacional. Ou seja, somente através dessas relações humanas é que você tem a pessoa, é que se relaciona. E aí a gente chega à ideia de dignidade, através do relacionamento com outras pessoas. Enfim, são conceitos que ele deram para dizer o que é pessoa. Já tem uma ideia do que seria uma pessoa, né? E dignidade? Dignidade é um atributo que está intrínseco à pessoa. Toda pessoa tem dignidade. O fato de ser pessoa humana já traz a ela ter dignidade. E ela é superior a qualquer preço. A dignidade não tem preço. A gente falou isso também na aula de constitucional. A dignidade não tem preço. Ou seja, você tentar botar preço, não pode ser vendida, não pode ser alienada, ela não tem preço, tá bom? Colocou na balança, dignidade, pum, pesa, muito mais, acabou. E até por isso, então, aqui, ó, todo ato de violência contra uma pessoa é um atentado à dignidade, logo a direitos humanos, tá? Então, a gente tenta coibir isso aqui, essa violência às pessoas. Vamos tentar tirar da nossa... Eu sei que algumas pessoas acabam por defender errado essa coisa dos direitos humanos, e aí a gente acaba criando ranço com a matéria em si. Mas a matéria em si seria isso, evitar essa forma de violência drástica, uma violência ruim, uma violência realmente pesada que ninguém gostaria de ter mesmo no seu convívio, no seu país, enfim. Vamos desvincular a ideia negativa que, por defesas erradas, a gente acaba tendo. Direitos humanos, ele pertence a todo ser humano. Então todo ser humano tem direito à vida, tem direito à liberdade, tem direito à liberdade de opinião, de expressar essa sua liberdade de opinião, de um trabalho, educação e por aí vai. A gente não tem um conceito assim, quando criou, esses são os direitos humanos. Não, os direitos humanos eles estão aí, nós sabemos, esse é um costume tão intrínseco, a gente sabe, é um direito humano. O que a gente cria são normas para que se respeite os direitos humanos, tá? E aqui temos o direito internacional dos direitos humanos. O que seria o direito internacional dos direitos humanos? É como se fosse uma grande lei mundial, vamos dizer uma coisa assim, né? Ela vai obrigar governos a agir de determinada maneira, ou de se abster de determinado comportamento. É lógico que isso tem toda uma sistemática, os governos são soberanos, a gente não vai sair entrando em guerra assim com todo mundo por conta disso, mas é uma ideia ali de se tentar travar o que aconteceu lá na Segunda Guerra Mundial, por exemplo, foi isso. É uma ideia de tentar travar essa forma de violência. Então, assim, é como se for um direito superior até aos países, né? Digamos assim. Então, lá, direitos humanos acima do mundo e tal. Que se criou-se a Organização das Nações Unidas, foi ali em 1945, por conta da Segunda Guerra, como falei, mundial, os terrores que aconteceram na Segunda Guerra Mundial, horrível, gente respeito, coisas assim de outro mundo, então se sentiu a necessidade de ter um freio, né? Nesse sentido, veio a Organização das Nações Unidas defender isso tudo aqui que a gente acabou de falar, correto?
Em 1945 é criada a Organização das Nações Unidas, em 1948 temos a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ou seja, um documento ali declarando a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Como eu disse, não é declarar o que são direitos humanos, e sim como eles serão defendidos, formas de defender esses direitos humanos, tá bom? Foi declarado aqui, né? Aqui. São expressos em tratados. Como é que é feito isso? Aí, né? Esse poder superior aí até às nações. São tratados, costumes, declarações, diretrizes. E elas não estabelecem, como eu falei para vocês, ali os direitos humanos. Esses eles já são inerentes ao próprio ser humano. Ela estabelece regras e princípios para respeito a esses direitos humanos. Direitos humanos é uma infinidade de direitos que respeita a dignidade do ser humano. Que isso vem a tratar regras para respeitar esses direitos, correto? Então temos aqui respeito à dignidade, logo de cara, nós falamos da dignidade, né? Que eles são universais, ou seja, é em todo local, inalienável, você não pode vender o seu direito, a dignidade, enfim, inalienáveis de novo, né? Indivisíveis, eles não são divisíveis, tá? Eles são indivisíveis. É todo, é um completo, é um conjunto que tem que ser respeitado. Todos eles têm que ser respeitados, eles se interrelacionam. E são interdependentes também, tá? Todos os direitos têm igual importância. Tem um direito mais importante que o outro. Todos eles têm igual importância. No caso concreto, você vai ponderando ali e vai vendo. Mas todos eles têm igual importância. Como eu disse, no caso concreto, você vai ponderando. A depender do caso concreto, um direito desse pode ser restringido, sim. Como, por exemplo, um direito à liberdade é um direito humano, na Declaração de Direitos Humanos, ter liberdade, a gente defende isso. Mas uma pessoa condenada, que passou pelo devido processo legal, que a gente estudou ali na aula de processo penal, ou seja, teve todas as suas garantias respeitadas, no final ele foi condenado, ele pode ter sim restringido o seu direito de liberdade, correto? E aqui nós falamos de tratados internacionais, tudo. A nível regional, ou seja, dentro dos países ali, também tem essa preocupação, e aí nós temos constituições que defendem direitos humanos, as leis, etc. Tá vendo? O que são tratados? Eles são pactos, cartas, protocolos, ou seja, convenções e acordos que acontecem entre dois ou mais governos. Eles fazem aquele tratado, dois ou mais governos olham, e eles se comprometem a respeitar aquilo que está naquele tratado, naquele pacto, naquela carta, naquele protocolo, naquela convenção. Eles se comprometem a respeitar. E neste momento, um acaba virando fiscal do outro, sendo dois, ou três, quatro, ou a quantidade de países que tiver aqui, todos eles se comprometem a respeitar aquilo e um vira fiscal do outro. Correto? Então, como é que ele faz isso, esse tratado? Ou por ratificação ou por adesão. O que é a ratificação? A ratificação é o primeiro ali, a expressão formal, ou seja, faz o documento, forma formalmente, e esses países formalmente se comprometem. E isso acontece, a ratificação pode acontecer enquanto esse documento está sendo produzido, enquanto está aberto para assinaturas. Então ele faz o documento, fez, ó, de tal a tal, a gente vai assinar e vai ratificar esse documento. Então isso é a ratificação. Eles vão lá e ratificam, concordam, diz que concorda, certo? É necessário ali que a Constituição, né, a constitucional do país, ele também aceite. Então o presidente, por exemplo, ele vai lá, aceita, e aqui no Congresso é analisado também isso. Então, assim, teria essa dupla etapa, e aí é ratificado. Quando ele é ratificado, aquele país se compromete a cumprir o que está ali designado, e os outros países podem fiscalizar, e você também acaba sendo fiscal do outro país. Essa ratificação ela pode acontecer com reserva, tá? Então ele, na hora de ratificar, ele já deixa claro que tem um ponto ali naquele tratado que ele não concorda, tá? E aí ele já está deixando uma reserva de que aquilo ali ele não concorda, provavelmente ele não vai respeitar, já que ele não concorda aquela parte. É lógico que essa reserva não pode ser uma reserva a tudo que está no tratado, senão você não está ratificando nada. Mas algumas coisas pontuais, é entendido sim que você aderiu ao tratado, mas que aquele ponto específico não. E aqui, nesse período, passou esse período que estava aberto para assinaturas, ninguém mais pode fazer parte daquele tratado? Não seria nem interessante, né? A gente quer que mais gente faça parte daquele tratado, mais países. Então pode sim, mas esgotado esse período, em vez de ser ratificado, ele vai aderir, vai ser adesão. É isso, é só isso. Esgotou o período, ele não ratificou naquela época que o tratado estava ali para ser ratificado, mas ele vai aderir a um tratado que já existe. Correto?
Em alguns tratados, os tratados serão superiores à legislação interna. Aqui no Brasil isso acontece. Tratados de direitos humanos, quando se ele for ratificado, ou seja, aceito entrar no Brasil como uma emenda, votado como uma emenda constitucional, ele vai ser tratado como norma constitucional, ou seja, superior à legislação. Olhando para a aula de constitucional, temos a pirâmide de Hans-Kelsen, e o tratado ele vai estar ali pau a pau com a Constituição, certo? Mas aqui no Brasil, ainda que esse tratado não entre pelo mesmo sistema de votação de uma emenda constitucional, mas ele seja ratificado e faça parte do Brasil, ele ainda tem um status de supralegal. Ou seja, na pirâmide de Hans-Kelsen você vai ter a Constituição no topo, o tratado abaixo e depois as leis. Ou seja, esses tratados internacionais de direitos humanos eles continuam sendo superiores às leis orgânicas aqui do nosso país, ordinário, certo? No nosso país. Em outro país, aí cada um vai ter a sua regra, né? Pode ser que o tratado tenha força de lei, tenha acima, não sei como é que vai ser, em cada país vai ter o seu. No nosso, é dessa forma que eu acabei de explicar. E aí, são costumes. O que são costumes? Práticas gerais e consciências. É aí que estão os direitos humanos. A gente já sabe, tem consciência de que tem que respeitar a vida, que tem que respeitar isso. É um sentimento nato de obrigação de respeitar aquilo. Você sabe que se não estiver respeitando, está errado. Isso é o costume, tá bom? E aí, tudo isso veio por conta do Holocausto, né, na Segunda Guerra Mundial, cria-se a ONU, aí todos os países vêm indo por cima disso, uma forma de freio quanto a isso, e aí vem ideias e acordos, que são esses tratados, para mudar o mundo, e que cenas como essas lá atrás nunca mais venham a acontecer, certo? Essa foi a nossa pincelada aí em medicina revogável mole, em direitos humanos. Espero estar ajudando e espero que vocês me ajudem fazendo a contribuição. Um abraço a todos.